Oi, pessoal. Aqui é a professora Caroline Cagliari e vamos finalmente falar sobre o que interessa, que é refração, tá? Essa aula é uma aula mais complexa, mais pesada, porque a gente vai ter que desenterrar lá do fundo do baú da nossa memória conceitos que a gente aprendeu no cursinho, né, no ginásio, principalmente sobre ótica, beleza? Esse slide aqui vocês já viram, tá? É o slide que eu mostrei que dentre esse espectro eletromagnético que compreende desde os raios gama até as ondas de rádio, tá? A porção visível da luz, tá? Que tá mais ou menos entre 380 até 790 nanômetros. E cada comprimento de onda desse vai estimular, tá, uma porção do cone para a gente enxergar as diferentes cores do espectro luminoso, certinho? Tá? Então, a luz, tá, é um componente do espectro eletromagnético, possuindo mais de um comprimento de onda, por isso a percepção das diferentes cores, tá? Todas essas ondas têm a mesma velocidade no vácuo, o que muda é o comprimento de onda. Então, ó, a velocidade da luz no vácuo ou no ar, tá? Seja constante, quando ela passa por um material de índice diferente, tá? Quando ela passa do ar para o vidro ou do ar para a água, do ar para o óleo, a luz muda de velocidade, tá? E quando ela muda de velocidade, esse raio de luz muda de direção, tá? Isso é refração. O conceito óptico de refração é a passagem da luz de um meio para o outro, tá? De diferente índice de refração, com mudança de direção, tá? Esse meio para o outro no nosso olho é quando ela passa do ar e atravessa a minha córnea e meu cristalino, tá? Ela refrata, a luz muda de direção quando atravessa a córnea e o cristalino, justamente para concentrar, para focalizar na minha retina e estimular os fotorreceptores, belezinha? Tá? Isso fica mais fácil de compreender quando você observa aqui uma figura, uma ilustração. Olha a figura, olha o lápis, como você observa ele no ar e olha como ele parece diferente, como parece mais próximo e maior quando você observa dentro da água. Por quê? Porque a luz mudou de velocidade e direção quando passou do ar para o meio de índice de refração diferente, para o meio mais denso, tá? Ó, aqui parece que o raio de luz dobra, na verdade ele se aproxima da normal quando atravessa de um meio menos denso para o meio, tá? Novamente, ó, quando atravessa, o raio de luz atravessa o prisma, ele muda de direção novamente e além de refratar, ele dispersa e se decompõe num leque, ó, ilustrando as cores do arco-íris, as cores do meu espectro visível da luz, beleza? Tá? Então, ó, fazendo analogia, eu adoro essa figura, ó, fazendo analogia do olho humano com a máquina fotográfica, ó, na máquina, o raio de luz atravessa o conjunto de lentes da minha objetiva, tá? Para focalizar no meu filme ou no meu sensor e transformar, tá, essa luz em pixels ou fazer alteração química aqui no meu filme da máquina fotográfica. Da mesma coisa acontece no olho humano, ó. A luz atravessa um conjunto de lentes, ó, que é composto pela córnea e pelo cristalino,
refrata, isso é, muda de direção para concentrar na minha retina, estimular os fotorreceptores, estimular uma mudança na conformação da porção dos meus fotorreceptores e transformar esse impulso químico em impulso nervoso. Olha o que acontece quando o raio de luz atravessa, ó. Isso daqui vai ser legal para vocês entenderem como a gente corrige os erros refrativos, tá? Como se comporta o raio de luz numa lente positiva ou convergente. Olha como eu mudo, ó, o raio que vem paralelo, como ele converge num ponto focal próximo da lente, tá? Uma lente positiva. E numa lente negativa, como o raio de luz vem em paralelo, né? Refrata na minha lente e dispersa, como o meu foco se torna um foco virtual, distante da minha lente. Né? Tá? Então, como que isso funciona no olho? Não entendi, tá? Não estou entendendo. Num paciente que não tem nenhuma ametropia, ou seja, não tem nenhum erro refrativo, os raios de luz vão incidir na minha córnea, atravessar. Peraí, vou colocar um ponteiro. Ó. O raio de luz vai refratar na minha córnea, no meu cristalino, para atingir, ó, para incidir na minha mácula e eu estimular o fotorreceptor e enxergar normalmente. Olha o que acontece no míope. O míope é um paciente que tem muito poder refrativo no olho, tá? E como o olho humano é formado por um conjunto de lentes positivas, ó, o meu ponto focal ele está próximo da minha lente. Então, o raio de luz ele vem, refrata no olho que tem muito poder refrativo, onde o foco ele não está na retina, ele está antes da retina. Olha aqui onde está o foco de luz no meu míope, tá? Eu não atinjo as células fotorreceptoras. O meu foco está antes. Então, como que eu corrijo esse erro refrativo? Com lentes negativas. Eu jogo esse foco aonde eu quero. Eu calculo o erro refrativo que o paciente tem, coloco uma lente divergente e trago esse foco que está próximo da lente, que não conseguiu atingir a minha retina, eu jogo esse foco para trás para ele conseguir estimular o meu fotorreceptor na mão. Já no hipermétrope, é o contrário. Ó, no hipermétrope, o paciente já tem pouco poder refrativo. Geralmente é um olho menor que o normal, ou uma córnea mais plana, ou com um poder refrativo menor, tá? Onde o meu foco ele não está na retina, o meu foco está como se estivesse atrás do meu olho. Tem pouco poder refrativo. Como o olho é formado por um conjunto de lentes positivas, tá? Como essas lentes têm pouco poder refrativo, não tem poder refrativo suficiente para fazer com que o raio de luz incida na minha mácula, o raio de luz está aqui atrás, como que eu vou corrigir esse defeito? Com uma lente positiva. Eu trago, tá? Esse raio de luz, esse foco de luz para perto, para ele incidir agora na mácula e estimular meu fotorreceptor. E o astigmatismo? É um erro refrativo onde eu tenho uma irregularidade ou na superfície da córnea ou no meu cristalino, onde eu tenho mais de um ponto focal. Não é que o olho tem pouco ou muito poder refrativo, igual no míope e no hipermétrope. Ele tem vários pontos focais diferentes, ó. Tá? Ele tem mais de um ponto focal. Então, como que eu vou corrigir esse erro refrativo? Com uma lente cilíndrica, eu vou colocar o grau, né, a dioptria da minha lente corretiva em cima, né, ou no óculos ou na lente de contato, eu vou colocar o grau simplesmente onde está o defeito que eu calculei da minha córnea, tá?
Eu não preciso corrigir a córnea inteira, eu vou corrigir aonde está. Não preciso corrigir a irregularidade inteira, eu vou corrigir pontualmente onde está esse defeito, ou na córnea, no cristalino, vou calcular, vou colocar isso no meu óculos ou na lente de contato. O presbita é um paciente que tem dificuldade para focalizar um objeto que está próximo do olho dele, tá? Então, é aquele idoso que vai estar lendo ou vai estar realizando algum trabalho manual, como ele não consegue focalizar um objeto de perto, ele puxa, olha na ilustração, como o senhor está puxando a revista bem para longe dos olhos dele para ele conseguir focalizar a letra pequena do livro, tá? Por que acontece essa presbiopia? Eu encaminhei nas referências bibliográficas, vocês vão ver que tem um artigo falando sobre acomodação. Vocês precisam ler aquele artigo para vocês entenderem o que é a presbiopia, tá? Então, para entender presbiopia, é necessário que vocês entendam o que é acomodação, tá? Para eu dar foco no objeto de perto, para eu ler, tá? Ver uma estrutura com detalhes, algo pequeno, eu preciso, tá? De poder refrativo. A gente faz isso o tempo todo quando a gente está lendo, quando a gente está fazendo algo manual, vendo algo pequeno, próximo do nosso rosto. Tá? O que é o processo de acomodação? É quando o músculo ciliar ele contrai essas fibras aqui que estão prendendo cristalina ao meu corpo ciliar. Essas fibras da zônula relaxam e o meu cristalino muda de forma. Olha como o cristalino acomodado, ó, como ele é maior, como ele tem maior poder refrativo. Então, uma lente positiva com mais poder refrativo funciona como uma lupa. Eu consigo ver com facilidade uma letra pequenininha quando eu consigo acomodar. E aí, o que acontece com um paciente que tem mais de 40 anos de idade? A partir dos 40 anos de idade, a gente começa a perder a capacidade de acomodar. A gente perde a capacidade de aumentar o poder refrativo do cristalino. Seja porque o cristalino vai endurecendo com a idade, seja porque o músculo ciliar vai perdendo a potência, vai perdendo a força, não consegue contrair com a mesma facilidade de quando a gente era jovem, tá? Independente do motivo, a partir dos 40 anos de idade, a gente começa a ter uma dificuldade de mudar o formato do cristalino, tá? E é por isso que vocês vão ver um paciente mais idoso puxando para longe um livro, o objeto que ele quer dar foco, porque ele não consegue mais acomodar, tá? Como que eu corrijo isso? Oferecendo para o paciente que está presbita lente positiva, tá? Eu não quero uma lupa para que ele enxergue um objeto pequeno, uma letrinha pequena. Então, a gente corrige com lentes positivas. A palavra refração na oftalmologia tem um sentido um pouco diferente do que quando a gente usa, a gente está ensinando física, tá? Refração para nós oftalmologistas significa, é sinônimo de esquiascopia, que é o exame que vai determinar quantos graus tem o meu paciente, qual é o erro refrativo que tem o meu paciente, tá? Aqui eu deixei alguns links para quem tiver interesse de saber como é feito na prática o exame de esquiascopia, tá? A tabela de Snellen, se tivermos a oportunidade de retomarmos as nossas aulas práticas ainda nesse módulo, eu vou falar um pouco mais dela na prática, senão eu vou tentar gravar no meu consultório como eu faço o exame, como eu faço a medida da acuidade visual do paciente, porque essa é uma habilidade que eu gostaria muito que vocês saíssem, tá? Com ela, que vocês saíssem da disciplina de oftalmologia com essa habilidade bem desenvolvida, tá? Como determinar a acuidade visual de um paciente. E para isso a gente usa uma tabela que foi desenvolvida no século passado.
Anos se passaram, a gente continua usando essa tabela, a tabela de Snellen, tá? Esses optotipos aqui, com certeza, vocês já viram, vocês já estão familiarizados, tá? Ela foi desenvolvida no século XIX por um cientista que determinou qual é o menor optotipo, tá? Que a gente consegue enxergar, para isso estimulando dois cones separados por outro cone, tá? A gente precisa de 3 cones saudáveis para a gente conseguir determinar um optotipo desse, tá? O optotipo é cada símbolo, cada letrinha dessa da tabela, tá? Cada letrinha dessa da tabela é um optotipo. E como que ele fez isso? Ele, através de cálculos, né, matemáticos e físicos, ele determinou que esse optotipo aqui, ó, tá vendo a linhazinha do 20, essa linha vermelha aqui, ó? Esse 20 significa 20 pés de distância, que foi a distância que ele calculou, tá? É a distância mínima que você precisa, tá? Do paciente, que a tabela precisa estar do paciente que você está examinando, para ele não acomodar, tá? Para ele não, se eu aproximar a tabela para uma distância menor que 20 pés, tá? Que é o equivalente a 6 metros de distância, o meu paciente ele acomoda, tá? Ele muda o formato do cristalino dele, eu não vou conseguir calcular o grau real do olho do meu paciente. Eu quero que esse olho esteja relaxado, eu quero que ele esteja olhando para longe, olhando para o infinito, para o além, tá? Então, essa distância onde não há acomodação, ela é uma distância de 20 pés ou 6 metros de distância, tá? E a convenção que a gente utiliza para falar qual que é a quantidade de visão do meu paciente, tá? É uma fração, onde o primeiro número, o numerador, é a distância que a tabela está do paciente e o denominador, tá? É o que o paciente conseguiu enxergar naquela distância. Então, vocês estão vendo, ó, se eu aplicar a tabela a 20 pés de distância, ó, o meu numerador é constante, é 20, tá? 20 pés. E o numerador é o que o paciente conseguiu enxergar, tá, a 20 pés de distância. Então, ó, olha o tamanho, olha que pequenininho o optotipo que um paciente sem ametropia, sem erro refrativo nenhum, que ele consegue enxergar, tá? E olha o que esse paciente aqui enxerga, coitado, ó. O paciente que está a 20 pés da tabela, que deveria enxergar esse optotipo aqui, ó, esse optotipo pequenininho aqui, ele só conseguiu enxergar esse optotipo, tá? Que é representado aqui, ó, 20 e 200 pés. Ele a 20 pés de distância, ele conseguiu enxergar o que um paciente sem ametropia, sem erro refrativo nenhum, enxerga a 200 pés de distância. Se você levar essa tabelinha aqui a 60 metros de distância do paciente, ou 200 pés, o paciente sem ametropia nenhuma, ele consegue enxergar esse mesmo prototipo que um paciente com deficiência visual severa só conseguiu enxergar a 6 metros de distância, ou 20 pés. É assim que a gente aplica a tabela de Snellen. A gente avalia, tampa o olho esquerdo do paciente, avalia primeiro o olho direito, depois tampa o olho direito, avalia o olho esquerdo e depois avalia os dois olhos em conjunto. E vai pedindo para o paciente repetir letrinha por letrinha até ver qual é o menor optotipo que ele enxerga a 20 pés de distância, tá? Esses optotipos aqui, ó, até 20 e 30 é considerado algo... O 20 e 20 é o normal, né? Mas até 20 e 30 ele tá muito próximo do normal. O paciente tem uma vida normal. Agora, daqui para cima, ó, de 20 e 70 para cima, já é uma visão subnormal. O paciente que tem essa visão aqui, ó, com o seu melhor olho, com o olho que enxerga melhor, ele enxerga pior do que 20 e 70, ele tem a visão subnormal, tá?
Se ele enxerga menos do que isso daqui, ó, do que 20/200, ele é considerado legalmente cego, tá? É um paciente que, para fins previdenciários, ele não é cego porque ele ainda enxerga um optotipo, mas ele é considerado legalmente cego porque, para fins trabalhistas, é um paciente que possui uma deficiência visual. Belezinha? Mais pra frente eu falo mais da tabela de Snellen para vocês, tá? Vou tentar gravar um vídeo no consultório para vocês, tá? E os próximos 2 slides eu tô falando sobre cirurgia refrativa. Tem uns vídeos muito interessantes, tá? São rápidos, é bem bacaninha de vocês assistirem para vocês entenderem como é feita a correção da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia com um excimer laser. Muito bonita a cirurgia, uma das cirurgias mais lindas que tem na oftalmologia, então vale a pena assistir, bem bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Na nossa videoaula, na nossa reunião por videoconferência, eu posso sanar as dúvidas de vocês, beleza? Então, até a próxima aula.